Olá, eu quero dar continuidade hoje sobre o nosso assunto de ser cheio do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. A semana passada nós falamos sobre dons de língua e hoje eu quero falar sobre a palavra de sabedoria. Queridos, antes de mais nada, é muito bom estar falando com você, é muito bom poder estar ministrando esses pequenos vídeos para abrilhantar a sua vida de uma maneira direta, clara e objetiva sobre os dons e as manifestações do Espírito Santo. Então, conforme falei, hoje nós vamos falar sobre palavra de sabedoria. O que é o dom palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo ao cristão. Todo cristão que recebeu o Espírito Santo, ele pode pedir ao Espírito Santo, ele pode buscar esse dom, que é uma capacitação que o Espírito Santo dá para ele. O dom da palavra de sabedoria diz respeito a situações singulares e específicas com algumas finalidades. E eu quero citar 3 finalidades aqui para que você possa compreender sobre esse dom. Primeira finalidade, resolver questões que estão acima da nossa capacidade. Então, quando existem questões que estão acima da nossa capacidade de resolver e alguém tem esse dom, um cristão tem esse dom de sabedoria, o Espírito Santo capacita ele com uma palavra que vai em cima da questão. Uma palavra que, a partir do momento que aquela pessoa liberou aquela palavra, ninguém mais questiona. Todo o assunto fica encerrado. O caso mais clássico que tem sobre sabedoria é Salomão, quando 2 mulheres chegam com a mesma criança, uma dizia, essa criança é minha, a outra dizia, não, é dela, a dela morreu e a minha não, então estava uma discussão. Salomão, tendo sabedoria, o que ele diz? Ele diz simplesmente, me traz uma espada, vamos cortar a criança ao meio. Por quê? Porque sabedoria é a aplicação do conhecimento. É como você aplicar o conhecimento. E quando ele diz traga a espada, ele não queria cortar a criança, não era esse o objetivo. Ele sabia, ele tinha o conhecimento que a verdadeira mãe é capaz de dar vida pelo filho. Ele sabia que ao dizer isso, a mãe verdadeira preferiria entregar o filho a outra do que perder o filho. E saberia que a mãe falsa, ela preferiria que cortasse o filho. Então ali, quando ele diz, vamos cortar o filho, a mãe verdadeira diz, não entrega para ela. Então naquele momento ele descobriu quem era a mãe verdadeira e entregou para essa mulher. Não é um dom lá, é uma manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas eu quis só abrir um parênteses, já fechei esse parênteses para você poder compreender melhor. No Novo Testamento nós temos aqui também muitas questões que estavam acima da capacidade e foram resolvidas pelo Espírito Santo. Uma outra coisa, além de resolver questões que estão acima da nossa capacidade, também fala de assegurar o real governo da igreja. Isso está em Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7, nos fala sobre esse real governo que foi restabelecido por causa de uma palavra de sabedoria. Eu já encontrei aqui na Bíblia, eu quero contar a história para você. Então diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, olha lá, e cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos.
Então, amados, naquele tempo, a distribuição das cestas básicas entre as viúvas dos hebreus e as viúvas dos gregos que já haviam se convertido, elas estavam tendo problema. É tipo assim, foi dado 2 quilos de arroz para uma e para mim foi dado uma só. Era esse o problema, e que naquele momento era um problema muito sério. E então, para restabelecer o governo, os discípulos disseram: nós vamos ficar na palavra e na oração e na palavra, e vamos escolher homens cheios do Espírito Santo. E o parecer, aqui está a palavra de sabedoria, essa ideia, essa palavra deu fim a toda contenda, restabelecendo o real governo da igreja. Nós vemos também em Atos capítulo 15, versículo 28, onde diz assim, onde as pessoas a igreja estava perguntando o que pode, o que não pode, isso não pode. Então, mais uma vez, o Espírito Santo, ele usou pessoas para dar a palavra de sabedoria. Pois pareceu bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, mais uma vez, a palavra de sabedoria se manifestou aqui na vida da igreja, restabelecendo o real governo da igreja. E uma última aplicação, a última finalidade específica da palavra de sabedoria é para quebrar barreiras impostas pelos homens. Isso nós temos aqui em Atos capítulo 10, versículo 19. Barreiras impostas pelos homens. Diz assim o versículo 19 do capítulo 10 de Atos. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, amados, olha que tremendo, como que esse dom é maravilhoso. Então, a palavra de sabedoria é uma capacitação do Espírito Santo a nós cristãos. E ela tem 3 finalidades específicas, não tem muito mais, mas 3 finalidades específicas: resolver questões que estão acima da nossa capacidade, assegurar o real governo da igreja e quebrar barreiras, porque Pedro era muito legalista. Então, algumas pessoas vieram enviadas pelo Senhor para conversar com ele, e Pedro não queria receber. Talvez, tendo aquela visão, não queria receber aquilo. Então o Espírito Santo dá uma palavra de sabedoria a Pedro, dizendo: foi eu que os enviei, não duvide, receba-os. Então, está aí, palavra de sabedoria é um dom maravilhoso que você pode, pela fé, crer e pedir ao Espírito Santo que se manifeste na sua vida, e você poderá resolver situações que até hoje você talvez nem tenha conseguido resolver. Na próxima, nós estaremos falando sobre profecia, sobre o dom de profecia. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Fique no aguardo. Tenha uma ótima semana. Continue abençoados.